crianças, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Eu vou tentar trazer aqui uma explicação cuidadosa da combinação. Por quê? Achei que na aula ficou um pouco corrido e como a gente tem aquele cronograma todo para corrigir, então eu trouxe esse vídeo extra para você dar uma olhada. Tá? Se eu interromper o vídeo e cortar em algum momento, é que eu estou acompanhando a minha filha aqui na babá eletrônica, ela está dormindo aqui ao lado. Se ela acordar, eu paro, vou socorro a pequena, faço a pequena dormir e volto aqui, não é nada? Então vamos lá, vamos entender a combinação, de onde eu aplico isso, como que eu aplico, qual a distinção que eu tenho de escolhas de grupo. Então vamos por partes. Venha. Para estudar melhor esse exemplo, o que eu fiz? Eu separei 5 exemplos, 2 exemplos com 5 pessoas, eu vou formar 2 grupos, depois 3, já mostro para o próximo exemplo, 3 exemplos com 6 pessoas e 2 exercícios que eu peguei de provas antigas, inclusive do Enem, tá? Então a gente vai dar uma geralzão. A brincadeira aqui, ela funciona da seguinte maneira. Primeiro, é bacana você lembrar como que é a fórmula de combinação. A fórmula de combinação, não sei se você lembra, a combinação de n elementos, P, NP, eu tenho n opções, eu vou escolher P, uma subconjunto com P elementos, tal que a ordem desses caras não importa. E como que funciona essa fórmula? Essa fórmula é assim, ó. É a combinação, isso vai dar n fatorial, é p fatorial, n menos p fatorial. Esse que é o grupo, esse que é o cara. E a brincadeira vai funcionar assim. 5 pessoas, eu vou formar 2 grupos, um grupo com 2 e um grupo com 3. Perceba, aqui o que eu tenho? Eu tenho a distinção dos grupos pela quantidade de elementos. Então, vou ter duplas e trios de pessoas. Então, tanto faz qual grupo eu vou formar primeiro. Eu posso escolher primeiro as 2 pessoas, o que sobrou vai para formar o trio, ou eu posso escolher primeiro 3 pessoas, o que sobrou vai formar a dupla. Então, é irrelevante a ordem não importa da formação do grupo, além de a ordem não importar dentro do grupo. Então, olha só, eu vou começar escolhendo 2 pessoas. Então, eu tenho aqui 2 pessoas. Uma vez que eu escolhi as 2 pessoas, eu vou escolher 3 pessoas. E para escolher as 2 pessoas, eu vou ter o seguinte. Vou arrumar esse O aqui que ficou meio zoado. Eu tenho a combinação, eu tenho 5 pessoas para escolher, pessoas distintas, combinação simples, pares com elementos diferentes. Eu vou escolher 2. Dado que eu escolhi 2 pessoas, sobraram 3. Para cada dupla que eu formei, eu vou pegar e formar um trio com as 3 pessoas que sobraram. Vimos em valores notáveis que, se eu tenho uma combinação de n elementos, escolhe n, então se o P é igual ao n, o resultado desse cara aqui é 1. Ou seja, esse valor que eu não tenho que me preocupar, ele é 1. Na dúvida, desenvolva para perceber que vai dar um bonitinho. Aí eu vou fazer conta. Quando eu desenvolvo a combinação de 5, 2, isso vai dar 5 fatorial por 2 fatorial, 5 menos 2, que é o 3. Então isso fica 5 vezes 4, eu vou abrir até o 3 fatorial, porque surge o 3 fatorial embaixo, e o 2 fatorial é 2, não tem que preocupar muito. O 3 cortou, o 2 corta por 4, esse cara vai dar 10, ou seja, eu tenho 10 aqui. Pares possíveis. Então, eu tenho 10 grupos com 2 pessoas, para cada vez que eu definir 2 pessoas, eu vou ter uma opção para formar o trio que me sobrou. Uma tradução legal, o que significa o 10 que eu obtive aqui desse cálculo e o que significa o 1 que eu obtive aqui desse cálculo. 1 eu não vou fazer todos, mas o 10 eu vou listar. Vamos supor, de uma forma muito criativa, que as pessoas são pessoa A, deixa eu arrumar esse pessoa aqui, senão vai ficar muito fino. São as pessoas A, B, C, D e E. Aí, o que significa esse 10? São 10 duplas que eu consigo formar, em que, se eu pego qualquer par de duplas, eu tenho ao menos um elemento diferente. A ordem é irrelevante, mas um elemento diferente pelo menos eu tenho. Então, significa que eu tenho a dupla AB, eu tenho a dupla AC, eu tenho a dupla AD, eu tenho a dupla AE. Eu tenho a dupla BC, eu tenho a dupla BD e eu tenho a dupla BE. E eu tenho a dupla
C é D, eu tenho a dupla CE, eu tenho a dupla DE. Perceba, esse 10 representa essas 10 turmas. E por que o resultado deu 1 depois? Porque uma vez que a dupla está escolhida, observa, ó, se você montar aqui, se você tentar traduzir esse cara como se fosse um diagrama de árvore, vai ficar meio grande, tá? Mas tudo bem, importante dar significado para o processo. Aqui vai ficar o quê? No 1 sobrou, se eu escolher o A ou o B, sobrou CDE, é o único trio que eu posso formar, por isso que eu tenho uma única opção. Se eu escolher o AC, sobrou o BDE, é a única opção que eu tenho. E assim vai seguindo para cada um dos grupos, até eu formar o último trio, que vai ser escolher o DE, sobrou o ABC. Tudo bem? Então, por isso que o resultado das 3 pessoas você chegou em 1, e o que significa os 10? Eu tenho 10 opções possíveis, 10 duplas possíveis para a primeira escolha. Fechou? Primeiro exemplo, eu tenho a distinção entre os grupos de quantidade de pessoas, então não me preocupo. Eu tenho 10 distribuições de 5 pessoas em 2 grupos com as condições que eu coloquei. Vamos para o próximo. Está dormindo aí? Não acordou? Agora, olha só. 5 pessoas, 3 grupos. O primeiro agora com 2 pessoas, o segundo grupo com 2 pessoas e outro grupo com 1 pessoa. Lembrando que a ordem da distribuição disso é irrelevante. Então vamos começar por partes, tá? Para entender melhor. Eu vou começar de novo escolhendo 2 pessoas, tá? Então eu começo escolhendo 2 pessoas aqui, deixa eu descer um pouquinho. Beleza. 2 pessoas. Depois eu vou escolher, uma vez que eu escolhi 2 pessoas, eu vou escolher 2 pessoas de novo. O produto vem, é só lembrar da distribuição do diagrama de árvore. Depois eu vou escolher uma pessoa só. Então, olha só, para escolher 2 pessoas, de novo, eu tenho uma combinação de 5, escolhe 2. 2 pessoas foram escolhidas. Então, eu tenho 5 pessoas, escolhi 2, sobraram 3. Das 3 pessoas, eu vou escolher, vou formar uma nova dupla, vou escolher 2. E, por fim, sobrou uma pessoa só. Aqui, a pessoa que sobrou vai ficar sozinha, vai ficar individual nessa distribuição. Então, o que significa? Que resultado que eu vou obter? Eu vou de novo listar alguns, tá? Não vou listar todos dessa vez, porque eu preciso de um pouco mais de espaço. De novo, criatividade fluindo. A, B, C, D, E. 5 pessoas. Então, eu tenho as duplas possíveis. AB, eu tenho igualzinho ao anterior, tá? Igualzinho ao anterior. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aqui. Aqui a dupla é AC. Aí embaixo por mais 2 linhas. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aqui eu tenho o AD e assim vai seguindo até eu chegar numa última dupla possível de formar, que é a dupla DE. Então, eu tenho de novo 10 opções. Como que eu sei que eu tenho 10? Basta você fazer a conta. Ó, o primeiro caso vai gerar 5 fatorial por 2 fatorial, 5 menos 2, já vou colocar o 3 agora, vezes 3 fatorial da segunda combinação, aqui o 2 fatorial, 3 menos 2, 1. E o último caso vai dar 1, que eu não tenho que me preocupar, porque combinação de NN, a gente já viu que é um valor notável, esse cara é 1. Desse grupo aqui, eu tenho algumas contas, vamos entender cada resultado. O primeiro, eu vou abrir separadamente, ó, 5, 4, 3, vou parar aqui, desenvolvo o 3 fatorial para cortar, o 2 fatorial é 2, vezes o 3 de cima, eu desenvolvo até o 2, vou cortar com 2 de baixo, e o 1 eu vou deixar aqui só por uma questão ilustrativa, ali não tem motivo, nem desde o começo eu não precisava colocar esse número 1, mas eu quero dar um significado para ele. Esse 1 de baixo, um fatorial, deixa ali. Na verdade, eu nem vou colocar esse 1 de baixo, vou deixar 1 de cima. Aqui eu vou cortar, aqui eu vou cortar, esse cara simplifica e vai dar 2. Agora, para somar muito, acho que acordou pequeno. 5 vezes 2 é 10, vezes 3 vezes 1. Vamos dar significado para esse 10, para esse 3, para esse 1. O 10 eu já listei no caso anterior. São essas 10 duplas que estão de cor de rosa. Então, para a primeira dupla, eu tenho 10 possibilidades. Imagina um diagrama de árvore, né? Com uma distribuição aqui. Vamos fazer um diagramazinho com 10 elementos. Vou aumentar esse ponto.
10 elementos aqui e eu vou ter a distribuição das 10 duplas. Agora, o segundo resultado deu 3. O que significa esse 3? Se eu escolher a dupla AB, sobraram o D e o E. Então eu posso formar mais uma dupla com esses 3. Quais duplas são possíveis? Eu posso formar a dupla CD, eu posso formar a dupla CE e a dupla DE. Então, uma vez que eu escolhi o AB, eu vou ter 3 possibilidades para escolher a segunda dupla. Agora, olha embaixo. Se eu escolher a dupla AC, o que eu vou ter de opção? Eu vou ter de opção a dupla BD, BE e DE. Se eu escolher a dupla AD, o que eu vou ter como opção? Eu vou ter o BC, eu vou ter o BE e eu vou ter o CE. E assim vai seguindo. Perceba, para cada grupo eu tenho aqui 3 opções. E isso vai avançando, 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 até eu chegar no meu último trio. Esse último trio, uma vez que eu escolhi o ED, sobrou o AB, AC e BC. E assim vai avançando sucessivamente. Agora, para cada trio escolhido, eu vou ter aqui o quê? Eu vou ter uma opção para esse cara, uma opção para esse cara, uma opção para esse cara. E assim vai avançando, ó. Aqui é o elemento que sobrou. Certo? Então, qual é o elemento que sobrou? Na primeira eu não usei o E, então o elemento sozinho é o E. Aqui eu não usei o D, e aqui eu não usei o C. Aqui eu não usei o B, já usei o E. Aqui o D também, vou mais C aqui. E aqui o Bzinho. E assim avançando. AD, BC, E. AD, BE, eu não usei o C. E o AD, CE, eu não usei o B. E aqui, AB, não usei o C. Aqui eu não usei o B. E aqui eu não usei o A. Bem, então, são essas possibilidades. Agora, se eu falo que o meu resultado ele é 10 vezes 3, que vai dar 30, está incompleto, né? Por que está incompleto? Por que esse resultado não é exatamente 30? Porque eu não chego aqui e falo, olha, a resposta é 30. Então, por isso que eu fiz a listagem. Olha só. Eu vou separar esses caras aqui. Eu vou descer esse carinha um pouco mais para baixo. Eu vou descer esse cara uma linha para baixo. Beleza. Aí já consigo fazer a manipulação. Tá? Deixa eu arrumar esses dois aqui. Eu simplifiquei. Tá? Faz sentido para você que uma vez que eu tenho, olha, eu vou formar 3 grupos, 2 grupos com 2 pessoas e um grupo com uma. Os grupos com 2 pessoas, eu não tenho a distinção de quantidade. Então, olha o que pode acontecer. O elemento, a dupla AB, com a dupla DE e o elemento sozinho C, aparecem aqui de amarelo, e o mesmo esquema aparece aqui, ó. Perceba, o DE e o AB, eles aparecem tanto como possibilidade na primeira escolha, quanto na segunda. A mesma lógica vai acontecer quando eu pego o AC e o DE com o B que sobrou. Porque o DE está aqui, ele aparece na segunda escolha, mas pode aparecer na primeira. O AC está aqui e o Bzinho está lá. Isso acontece para cada par de duplas, porque eu não tenho distinção da quantidade. Então, aparece AB e CD, aparece ABCD e CD e AB. Aparece ABCE, aparece ABCE e CEAB. Ou seja, para não contar o dobro de quantidades, eu vou pegar esse cara, como eu não tenho a distinção dos grupos por quantidade, eu vou pegar e vou ter que dividir esses caras aqui por 2 fatorial cada um deles. Deixa eu aumentar aqui a espessura. Então eu pego, ó, porque eu não tenho distinção de quantidade. Divido por 2, divido por 2, divido por 2. Agora sim meu exercício está correto. Perceba, eu fiz o desenvolvimento para você enxergar o porquê que esse cara aparece de forma repetida. Cada dupla, cada 2 pares de duplas, eles podem aparecer
tanto aqui, quanto de forma trocada. Então, meu resultado, eu vou pegar todo o valor que eu obtive, vou dividir por 2, aí sim eu chego na minha resposta. Portanto, eu consigo formar 15 grupinhos de distribuições diferentes. E perceba, eu só dividi por 2 porque entre os dois grupos de duas pessoas, eu não tenho a distinção de quantidade. Vamos fazer mais exemplos. Ó, agora com 6, 3 grupos. Um grupo com 3, outro com 2 e outro com 1. Agora vai ser um pouco mais direto, porque eu não vou fazer o diagrama. 6 pessoas. Eu vou escolher 3 pessoas. Depois, 2 pessoas. Depois, 1 pessoa. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho 6, eu escolho 3. Uma vez que 3 foram escolhidas, sobraram 3. Das 3 que sobraram, eu escolho 1, e aqui sobrou, eu deixo sozinho. Perceba que é irrelevante de novo a ordem. Eu poderia ter começado com a pessoa individual. Depois pensado em 2, depois em 3, ou irrelevante, tanto faz. Aqui eu tenho a distinção por quantidade. Então eu sei o que é o trio, o que é a dupla e o que é o elemento solitário. Então eu não tenho que me preocupar com divisão aqui. Aqui é só fazer a conta direta. 6 fatorial, 3 fatorial. Aqui 3 fatorial, 2 fatorial, 3 menos 2 é 1. E aqui vai dar 1, já não vou mais me preocupar em colocar lá embaixo. Eu vou desenvolver o 6, já está acostumado a fazer isso. Eu vou parar no 3 fatorial aqui, né? Aqui vai ser 3, aqui vai ser 3. E 3 eu desenvolvo até o 2, que o 2 vai cortar. Corto o 3 fatorial, como vai dar 6, eu posso cortar com esse cara. Eu corto 3 fatorial aqui. E eu vou cortar o 2 com 2. 5 vezes 4, se você perguntar para o Leonardo vai falar que dá 20. Vezes 3, 60. Eu consigo fazer um total de 60 distribuições distintas de 6 pessoas em um grupo de 3, um grupo de 2 e um grupo de 1. Tudo bem? Perceba que eu não me preocupei com divisão alguma, porque aí eu tenho a distinção entre as quantidades. Agora, olha embaixo. Ó. E se eu fizesse 2 grupos de 3 pessoas? Perceba, se eu pego 3 pessoas aqui, ó, e 3 pessoas aqui, mesma coisa, tem um grupo de 6, vou distribuir em 2 de 3 pessoas. Eu tenho a combinação aqui de 6 escolhe 3, uma vez que eu formei todos os trios possíveis, eu tenho 3 e 3. Aqui eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Eu não tenho a distinção entre as quantidades. Vamos supor A, B, C, D, E e F. Aparece o trio ABC, D e F. Também pode aparecer D, F e o ABC. Sacou? Então tem aí a distinção de quantidades. Então tomar um pouco de cuidado com isso. Você pode formar a mesma quantidade de elementos. Ou seja, aqui, como eu não tenho distinção de quantidades, as quantidades são iguais, eu vou dividir esse resultado por 2 fatorial. Então, como que vai funcionar? Eu vou calcular a primeira, que é o 6 fatorial. 3 fatorial. 6 menos 3, 3, e vou dividir por 2. Note que eu nem me preocupo com esse resultado aqui, que esse resultado vai ser 1. Agora, aqui vai gerar. Inverte, multiplica, então vai ficar, vamos desenvolver de cima? 5, 4, 3 fatorial, aqui, 3 fatorial, 3 fatorial, e dividido por 2. Eu vou cortar esse com esse, vou cortar esse com esse. Em cima vai dar 20, já dizia o Leonardo, e 20 por 2, esse cara vai dar 10. Ou seja, você consegue formar 10 grupos. Tá? Porque, de novo, como são 3 e 3, se eu escolho o A, B, C aqui, eu tenho uma opção para o C, D, certo? Então, a mesma quantidade, eu tenho a distinção, então eu tenho que dividir esses caras por 2. Combinado? Simbora. Agora, olha só. E se fossem 3 grupos de 2 pessoas? Quem seria o fator que vai dividir, que irá dividir nossa resposta? Então, esse é bem parecido. Ó. 2 pessoas, 2 pessoas, 2 pessoas.
Eu tenho aqui a combinação de 6 escolhe 2. São todas as duplas possíveis. Depois, combinação de 4 escolhe 2. E depois a combinação de 2, 2. Perceba que aqui eu não tenho nenhuma distinção de quantidade. Então eu posso escolher a dupla AB, a dupla BC e a dupla DE. Mas pode ser DE, CD e AB. Pode ser AB, DE e CD. E assim vai seguindo. Então cada trio de duplas ele aparece 3 fatorial vezes. Ou seja, eu divido pelo fatorial da quantidade de grupos com os mesmos elementos. Porque aqui eu não tenho a distinção de quantidade como eu tinha no primeiro problema. Aí agora desenvolve. Esse último cara aqui é 1, esse cara não se preocupa com o resultado. Aqui vai ser 6 fatorial, 2 fatorial, 6 menos 2 é 4, em cima 4 fatorial, 2, 4 menos 2 é 2, e tudo dividido por 3 fatorial. Por 3 fatorial mais embaixo, fica mais alinhado com o que está ali. Beleza. Aí é conta, né? Logo de cara, esse cara aqui vai cortar. Você consegue desenvolver a parte de cima e embaixo inverte e multiplica, vai para o denominador. Então fica 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Embaixo, 2 fatorial que é 2, 2 fatorial que é 2, 2 fatorial que é 2 e 3 fatorial, que eu vou deixar 3 fatorial. Por que eu deixei? Porque ele corta com 6, o 2 corta com 2, 2 vezes 2 corta com 4. Ou seja, eu consigo formar 5 vezes 3, 15 grupos, tendo 6 pessoas, grupos com 2. Ficou claro? Percebeu que eu divido só quando eu não tenho a distinção entre eles. Agora, vamos supor que se fossem 3 grupos de 2 pessoas. O grupo que vai ficar com o time azul, o grupo com vermelho e o grupo com amarelo. Aí eu não me preocupo com a divisão. Por quê? Eu tenho a distinção pelas cores. O time A, o time B e o time C. Eu tenho uma distinção pela letra do time. Mas se eu não tenho distinção alguma, eu divido pelo fatorial dos grupos com a mesma quantidade de elementos. Mas se eu tenho algum elemento, alguma coisa que vai distinguir um do outro, eu não me preocupo. Gente, tem como dar mais um exemplo, mais de um problema de vestibular ou coisa do tipo? Tem. Vamos lá. Eu trouxe 2. Eu trouxe esse e tem outro aqui embaixo que eu já vou mexer nele. Vamos começar com esse daqui. Ó. Que famoso, Enem, você já está acostumado. Eu vou pintar uma locomotiva. Deixa eu aproximar, melhorar esse zoom aqui. Moleque, agora ficou bom. Uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva pintada na cor preta, mais 12 vagões de igual formato e tamanho, numerados de 1 a 12. Dos 12 vagões, 4 são pintados da cor vermelha, 3 da azul, 3 da verde e 2 da cor amarela. Vídeo, eu tenho duas quantidades de cores iguais. Sim, mas são cores diferentes. Então, como eu falei agora há pouco, eu tenho a distinção aqui das cores, então a quantidade para mim é irrelevante. O trem é montado utilizando uma locomotiva e os 12 vagões, ordenados crescentemente segundo as numerações conforme mostrado na figura. Aí tem a figurinha. De acordo com as com as possíveis variações nas colorações dos vagões, a quantidade de trens que podem ser montados, expressa por meio de combinações, é dado por. Então, o primeiro passo, eu vou escolher, começar com a ordem que ele me deu. Eu vou dos 12, eu vou escolher 4 para pintar de vermelho. Então, vamos lá. Os 4 vermelhos têm uma combinação 12, escolhe 4. Se eu escolher 4, pode ser qualquer grupinho com 4. Pode ser esse, sei lá, são elementos diferentes. Eu escolhi 4 qualquer e pintei de vermelho. Uma vez que eu pintei 4 vagões, sobraram 8. Dos 8 que sobraram, eu vou pintar 3 da cor azul, que é a segunda opção que ele está dando aqui, ó, 3 na cor azul. Então, combinação dos 8 que sobraram, eu escolho 3. Então, são todos os trios de vagões possíveis pintados de azul. Vamos supor que eu pintei esse aqui, que é o número 10, o número 5 e o número 6. Note, já pintei 4, já pintei 3, eu pintei 7. Sobraram 5. Dos 5 vagões, agora, eu vou pegar e vou pintar 3 na cor verde. Então, vamos lá. Combinação dos 5 que sobraram, 3 de verde. Quais são eles? Sei lá, pode ser esse,
pode ser esse 2, eu vou pintar o último também de verde. E por fim sobraram 2 vagões, esses 2 vagões eu vou pintar na cor amarela, tá? Então eu fecho aqui uma combinação de 2 e 2, que é da cor amarela. Perceba, nem precisava fazer conta, né? Mas pode ser esse cara aqui, esse cara, o cara podia ter colocado 1. Então, note, isso me dá o produto, tá? Então, para cada quarteto possível, eu tenho as possibilidades de trios possíveis da cor azul. Depois, para cada trio da cor azul escolhido, eu tenho trios da cor verde. Uma vez escolhidos os trios da cor verde, sobraram 2 para ficar na cor amarela. Isso vai resultar para a gente a alternativa E. Note, eu tenho a distinção das cores, por isso que eu não me preocupo em dividir. Agora vamos para o de baixo. Esse exemplo é muito bom. Ele fala o seguinte: durante suas férias, 8 amigos, dos quais 2 são canhotos, decidem realizar um torneio de vôlei na praia. Eles precisam formar 4 duplas para realizar esse torneio. Nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. De quantas maneiras diferentes podem ser formadas essas 4 duplas? Eu vou resolver de 2 formas. Tá? De 2 formas. Eu não posso ter dupla de gente de 2 canhotos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular na primeira resolução o total e vou tirar do total as possibilidades que eu tenho a dupla formada por 2 canhotos. Então, eu vou calcular o total, canhoto tanto faz, depois eu fixo os 2 canhotos numa dupla e calculo o resto e subtraio do total. Fechou? Seriam os casos indesejáveis. Vamos começar com o total. O que é o total de casos? O total de casos é o total de quartetos que eu posso formar. Eu tenho distinção de time A, B, C e D? Tenho distinção de time amarelo, azul, vermelho e roxo? Não tenho. Então, olha o cuidado. Ó. Primeiro, eu tenho 8 amigos, eu vou escolher 2 para a primeira dupla. Uma vez que eu escolhi 2 para a primeira dupla, sobraram 6, eu vou escolher 2 para a segunda. Sobraram 4, 2 para a terceira dupla, e os 2 que sobraram vão formar a dupla restante. Só que a ordem é irrelevante, porque eu não tenho distinção de time aqui. Se eu não tenho, eu vou pegar esse cara. Como são duplas, eu não tenho nem a distinção por time, nem por cor, nem por time A, B, C, D, e não tenho a distinção por quantidade. Então, se eu formo a dupla AB, CD, EF, GH, a GH pode vir primeiro e a B a última. A CD pode estar na terceira posição, então eu não sei, eu tenho todas as possibilidades. Portanto, eu vou dividir pelo 4 fatorial. Então, isso vai me resultar na seguinte expressão, ó. 8 fatorial, 2, 8 menos 2 é 6, vezes 6 fatorial, 2, 6 menos 2, 4, 4 fatorial, 2 e 4 menos 2, 2. O último resultado não me preocupa, porque esse cara vai dar 1. E tudo isso dividido por 4 fatorial. Perceba que uma vantagem interessante é que esse cara aqui vai cortar. Aí vem um aluno e pergunta: Luiz, eu poderia ter usado permutação com repetição? Cara, poderia, daria na mesma, viu? Daria na mesma. Em cima fica o 8 fatorial, que eu vou desenvolver. 8, 7, 6, 5, vou parar no 4 fatorial, porque embaixo eu tenho o 2, o 2, o 2 e o 2, que vem dos 2 fatorial, porque 2 fatorial é 2, então eu posso simplesmente tirar o fatorial. E o 4 fatorial do denominador, né, que inverte e multiplica. Esse cara aqui eu vou cortar. Eu posso cortar também o 2 com 2 com 2, que vai dar 8. E posso cortar por fim esse 2 com esse cara aqui, que vai dar 3. Aí fica 7 vezes 5, 35, vezes 3, 105. Então eu tenho 105 duplas no total. E eu vou tirar o que desse total? O que eu não quero. O que eu não quero? Canhoto, canhoto. Então, o que eu vou fazer? Vamos lá. Casos indesejáveis. Vou abreviar assim, CI. Os casos que eu não quero. Eu vou fixar, vou formar uma dupla com canhoto 1 e canhoto 2. Canhoto, canhotinho. Os caras já estão fixos. A dupla já está formada. Eu não mexo mais. Eles não entram mais na minha contagem. Eu vou pensar no resto. O que sobrou? Sobraram 6 pessoas. Eu vou formar uma dupla com 6, uma segunda dupla com os 4 que sobraram e uma terceira dupla com os outros 2 últimos. Agora, essas 3 duplas eu não tenho distinção. Eu estou trabalhando na contagem com eles. Os 2 canhotos estão fixos lá, eu não me preocupo mais. Então aqui, de novo, eu tenho que tomar o cuidado de dividir por
3 fatorial, porque eu não tenho distinção nem de time, nem de cor de time, nem de time ABC, nem de quantidade. Daqui para frente, conta de novo. Ó, fica, deixa eu apagar aqui, escrito embaixo, aqui. Vamos ficar 6 fatorial, 2, 6 menos 2, 4. 4 fatorial, 4 menos 2, 4 menos 2 é 2. E o último resultado, aqui é 1. Fiz uma hora vez. Você também acordou, foi quase. Ai, meu Deus do céu. Dorme, filho, dorme. Descansa que você precisa. Tomou vacina, não está aqui, ó. Ó, o 4 corta. Dia de vacina dá dó na criança. Aí o 6 eu vou desenvolver. 6, 5, 4, 3, até o 3 fatorial, pode ser sem problema nenhum. Aqui embaixo o 2 e o 2 e o 2, que surgem do 2 fatorial e o 3. Aí eu vou cortar todo mundo, né? Aquele momento que o Bill cortou aqui, vou lá, corto 2 com 2 vai dar 4. Corto esse 2 aqui que vai dar 3. E eu sei que 3 e 5 vai dar 15. Então, o resultado que a gente está buscando é a diferença entre 105 e 15, que vai dar 90. Essa é a nossa resposta. Tá? 90 possibilidades. E fique claro que esse é o caminho mais longo que eu encontrei para a resolução desse problema. Tem um caminho mais curto? Tem. Eu vou mostrar para você. Vou dar a alternativa C. Tá? E mesmo o caminho mais curto, você tem que tomar um pouco de cuidado, porque vai surgir uma divisãozinha aí. Vamos nele? Só para te encerrar, olha só. Eu tenho aqui uma segunda resolução, tá? Segunda resolução. Eu não quero que o canhoto 1 e o canhoto 2 fiquem juntos. Então, olha só, canhoto 1, canhoto 2. O que eu vou fazer? Eu vou fixar o canhoto 1 numa dupla e vou fixar o canhoto 1 numa dupla diferente. Tá? Os dois estão fixos lá. Eu vou uma pessoa para esse cara e uma pessoa para esse. Então, eu tenho o time canhoto 1 e o time canhoto 2. Eu tenho a distinção entre eles. Ó, canhoto 1 e canhoto 2 são os meus referenciais. Aí, depois, sobraram 4 pessoas, né? Essas 4 pessoas, eu vou ver o que eu consigo fazer. Eu vou dar um zoomzinho aqui e vamos analisar. Vem para o lado, simbora. Para a primeira pessoa, eu vou escolher a primeira pessoa para o canhoto 1. Eu tenho, se são 8 no total, os 2 canhotos já estão fixos, sobraram 6 opções. Tá? Então, você pode pensar assim, 6 eu escolho 1. Uma vez que eu escolhi 1, está escolhido o cara que vai preencher a dupla do canhoto. Aí eu vou pensar no outro cara, dos 5 que sobraram, que vai preencher a dupla do segundo canhoto. Depois, eu tenho 2 duplas, uma dupla aqui e uma dupla aqui. A primeira dupla eu tenho 4 pessoas, eu vou escolher 2. A segunda eu tenho 4, eu tenho 2 e das 2 eu escolho 2. Perceba, aqui eu tenho a distinção canhoto 1 e canhoto 2. Nas duplas seguintes eu não tenho distinção. Então, como que funciona? Eu vou dividir essas 2 duplas no final por 2 fatorial, porque, vamos supor, sobrando as pessoas A, B, C e D, pode ser A, B, C, D ou C, D e A, B. Esse cuidado. Aí daqui para frente é conta. Ó. Esse cara vai ficar assim, quer ver? Eu vou arrastar isso aqui para baixo e vou usar a barrinha para refazer a análise. Você poderia pensar assim, 6 opções aqui para o canhoto 1, 5 opções canhoto 2, deixa eu aumentar a espessura, 6 opções canhoto 1, 5 opções canhoto 2, 4 e 3 a primeira dupla, a ordem não importa, 2 fatorial, 2 e 1 a dupla também, a ordem não importa, 2 fatorial, e a ordem entre as duplas, 2 fatorial. Você pode pensar assim com barrinhas, mas vamos para a conta de baixo, a gente começou com combinação, então vamos fechar com combinação, por quê? A forma de combinação, na minha concepção, é uma fórmula bem elegante. Aí ficou 6, 6, 1 é o 6, 5, 1 é 5, você aprendeu isso com valores notáveis comigo. Depois sobrou 4 fatorial, 2 e 2, e depois o 2, 2, você não precisa nem se preocupar, esse cara aqui vai dar 1. E o último dividido por 2, então o 2 maior ali, que é o 2 externo, né? Aí agora é conta. Isso vai ficar 6 vezes 5, 4, 3 e 2, eu paro 2, eu vou ter 2 fatorial e 2 fatorial de baixo, o denominador inverte e multiplica. Fica uma igualdade. Corta quem dá para cortar, corta esses caras, corto aqui.
E olha só como ficou curto, ó. 5 vezes 3 é 30 e 30 vezes 3, 90. Você obteve o mesmo resultado. Tudo bem? Então você tem essas duas formas de pensar. Espero que tenha ajudado você entender melhor de como usar essa combinação. Luiz, se eu precisar de mais ajuda, posso mandar no Classroom? Não. Você vai responder? Não vou responder. Por quê? Porque não vou conseguir. Já tá correndo do jeito que tá. Mas, mesmo assim, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, tenta falar comigo no momento da aula, se não der, porque eu sei que é corrido. Busquem os plantões. Lá tem pessoas extremamente preparadas para ajudar vocês. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Beijo no coração. É nóis que vamos pro chão. Valeu. Fui. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido?